Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa última aula de projeto de interface de usuário. Eu sou o professor Paulo e irei acompanhar vocês na nossa última aula. Então, na aula de hoje, vamos aprender sobre concepção de interface. O que é que eu vou trazer para vocês? Vamos conhecer aqui padrões e guia de estilo de usabilidade, design e prototipação da interface, avaliação de usabilidade. Também vamos conhecer as técnicas analíticas, que vai incluir aí as 10 heurísticas de Nielsen, a avaliação empírica e, por fim, a bibliografia, que foi todo o material consultado para poder estar realizando esta aula para vocês. Então vamos iniciar aqui falando sobre padrões e guia de estilo de usabilidade. Percebemos ao longo da disciplina que o processo de criação de uma interface do usuário envolve aspectos tanto relacionados à interação homem-máquina quanto à engenharia de software. Portanto, a atividade de desenho de interface compreende a definição do estilo de interação e o desenho da interação. Então vamos entender os aspectos relacionados a padrões incluídos na atividade de definições do estilo de interação. Padrões são importantes no desenho da interação, porque além de facilitar a utilização pelos usuários, promovem uma série de benefícios para o desenvolvimento, como por exemplo, promove o reuso e contribui para reduzir custos de desenvolvimento. A atividade de desenho do estilo de interação define padrões ou estilos a serem utilizados internamente pela equipe de desenvolvimento da interface com o usuário. Esses padrões são registrados nos documentos chamados de guia de estilo de usabilidade. O objetivo deste guia é estabelecer diretrizes e padrões para o desenvolvimento de software e, em alguns casos, descrever também métodos para garantir a consistência entre produtos de uma família de produtos ou mesmo dentro de um produto, como, por exemplo, ícones quadrados com bordas arredondadas, como da interface do iPhone, né? Ou aplicativos com as funções exibidas em uma barra de ferramentas, quando se falamos aqui de multi-abas, né? A questão dos Microsoft Office, seja lá o Word, Excel, ou até mesmo também de elementos visuais da interface com o mesmo padrão aí, mnemônico ou estilo. Um conjunto de produtos de software de um mesmo cliente de uma empresa desenvolvedora de software pode estar aí submetido a um mesmo padrão estabelecido em um guia, ou seja, que deve ser feito pela equipe de desenvolvimento em um trabalho de grupo para que todos os envolvidos estejam de acordo, estejam todos alinhados. Aqui temos dois sistemas distintos. Na imagem à esquerda, temos a imagem do Windows Phone, que traz uma interface Metro. E à direita temos aqui a interface do iPhone, né, o iOS. A utilização de padrões no desenvolvimento de interface traz vários benefícios, como os listados. Garantir a consistência em uma família de produtos, né? Uma das principais vantagens que justificam a utilização de padrões é justamente a de se estabelecer uma base comum que facilite a consistência em relação a diversos aspectos associados à interface. Também é uma ferramenta para o treinamento de novos desenvolvedores, né? Que tem o guia como fonte de consulta. Com isso, traz uma redução de erros por parte dos usuários na utilização do software, aumento da confiança do usuário na utilização de um produto cuja interface se utiliza de padrões que lhe são familiares, minimiza a reinvenção, né, beneficia aí o reuso do sistema, a redução de testes pela utilização de elementos padronizados confiáveis, né? Então, nesse aspecto aqui, temos também um instrumento que ajuda a reduzir erros, né, encontrados em uma avaliação de usabilidade. Um modelo de guia de estilo de usabilidade deve contemplar, no mínimo, os seguintes elementos textuais, que são eles: introdução, apresenta o contexto onde o guia será utilizado; os conceitos preliminares, vai apresentar os principais conceitos relacionados à usabilidade, visando orientar o leitor quanto a esses aspectos; diretrizes gerais,
apresenta princípios de desenho, diretrizes de usabilidade, diretrizes que devem ser observadas no desenho da interface com o usuário. Os padrões específicos de produtos, né, são padrões e consistências específicos para os produtos no escopo do guia. O glossário e a bibliografia, né? Um exemplo de modelo de guia de estilo de usabilidade pode ser encontrado na nossa página da disciplina. No Moodle vai ter lá um modelo para se basearem. Outros modelos ou até um próprio modelo pode ser utilizado de acordo com o interesse ou necessidade do grupo de desenvolvimento do sistema que vai ser criado. Falando sobre design e prototipação de interface. Então, o processo de produção de interface segue o seguinte ciclo de vida. Primeiramente, identificar as necessidades do usuário, né, estabelecer os requisitos de interface, criar um design para a interface que atenda a estes requisitos, construir versões de teste, né, interativas ou não, para analisar a eficiência da interface, realizar ajustes necessários no design, repetindo esta etapa e a anterior, até se conseguir uma interface o mais próximo do desejado, avaliar aí a interface com possível usuário real do sistema, consertando no design os possíveis erros encontrados, né, e repetindo os passos seguintes, até que se consiga um produto final com uma boa qualidade. Até aqui, nós vimos como realizar algumas dessas etapas. Então agora veremos como realizar a prototipação de uma interface. Então vamos aqui falar sobre prototipação. Prototipação é basicamente fazer uma maquete, né, do produto do design. E para representar as suas características centrais e tentar obter respostas e reações do usuário à interface proposta pelo design. Nesta fase, é comum o uso de maquetes para simular a possível interface a ser desenvolvida. Assim se obtém mais clareza de seu funcionamento antes da implementação real da interface a ser utilizada. As maquetes devem ser analisadas por todos os participantes do desenvolvimento, né, os stakeholders, as pessoas envolvidas, como os usuários, clientes, desenvolvedores, etc. Ao ser utilizada, a maquete deve ser descartada totalmente. Nunca utilize maquetes no sistema, nem construa maquetes com este intuito. Devem ser feitas de forma rápida apenas para teste, nunca para uso. A prototipação de interface normalmente é representada por telas estáticas, né, contendo representações mais ou menos fiéis aos elementos de entrada e saída que o usuário poderá acionar durante o teste. Porém, a prototipação de interação é igualmente importante, embora ela seja por vezes mais difícil de representar, pois como tem uma simulação interativa, precisa de um suporte tecnológico em que se possa representar aí as sequências, né, as ações e reações que o software vai ter junto ao usuário. Então, normalmente se utiliza protótipos de baixa fidelidade que caracterizem a interação e a interface do sistema de forma rápida, fácil e barata, que podem ser desenhos, wireframes, cartões, papel, imagens digitais, etc. Deixo aqui para vocês 2 vídeos que vão aparecer aí na tela que mostram a utilização destes protótipos, né, no teste de um projeto da interface. Esses vídeos também estarão presentes no Moodle para que vocês assistam e complementem o conteúdo desta aula. Então, os protótipos de alta fidelidade são mais complexos e custosos, por se tratarem de protótipos semifuncionais. Então, normalmente, estes protótipos não devem ser descartados por se aproximar do produto real. Normalmente é feito depois da aprovação final do projeto de baixa fidelidade. O prototipador utiliza esta interface como parte do sistema, porém deve ser feita com cautela, pois a redisposição ou subtração de elementos na tela não são tão fáceis de fazer quanto no protótipo de baixa fidelidade. Outro elemento que dificulta a criação deste tipo de protótipo
é a dificuldade da representação das alterações dinâmicas das telas, o que pode tornar bastante tempo de desenvolvimento, né? Pode tomar um bom tempo aí para que você esteja fazendo o desenvolvimento desta tela e também fazendo aí a retirada. Um exemplo de ferramentas de prototipação é o wireframe.cc, né, que pode ser encontrado no site http://wireframe.cc, e também tem um outro aqui que é conhecido como Figma, né, que é o www.figma.com. São dois exemplos aí que a gente pode estar utilizando para prototipação. Vou deixar aqui também, vai aparecer na tela, um vídeo tutorial de como utilizar o wireframe, né, que estará também presente aí na página da disciplina no Moodle. Espero que vocês assistam esse vídeo para poder entender como utilizar o mesmo para poder realizar a prototipação. Vamos falar aqui sobre avaliação de usabilidade. A atividade de avaliação de usabilidade visa a avaliação da qualidade da interface como um instrumento da interação usuário-computador. Pode ser considerada como uma atividade de garantia de qualidade, dentre outras que são utilizadas no processo de desenvolvimento de software. Diferentes tipos de avaliação, como objetivos e características próprias, podem ser utilizados. Porém, as avaliações mais confiáveis envolvem experimentações com a participação de representantes do usuário. Estas avaliações, também chamadas de testes com os usuários, normalmente fazem uso de roteiros de tarefas que são executadas por usuário com a utilização de protótipos ou como um produto final, né? Dependendo do estágio de desenvolvimento do seu software. Representantes dos usuários são convidados a executar as tarefas previstas no roteiro, enquanto um avaliador que vai observar, né, um avaliador observador, se coloca ao lado, analisando a qualidade da interação e identificando possíveis problemas que possam surgir ali. A avaliação da usabilidade pode ter caráter formativo ou somativo. A avaliação formativa é realizada durante um projeto de desenvolvimento de software com o objetivo de aperfeiçoar o produto. Já a avaliação somativa é realizada, em geral, como produto concluído, né, visando julgá-lo ou compará-lo com produtos semelhantes. Esta avaliação pode também ser utilizada como critério de aceitação de um produto, ou seja, como parte dos requisitos não funcionais acordando com os usuários. Avaliações formativas. As avaliações formativas devem ser realizadas o mais cedo possível durante o desenvolvimento do software, em respeito aqui ao princípio que preconiza que quanto mais cedo se detecta um problema, menor o custo de sua solução, menor será o custo para repará-lo. Portanto, para se fazer avaliações antes do desenvolvimento do produto final, devem ser utilizados protótipos. As avaliações de usabilidade são indicadores de qualidade da interação usuário-sistema. A detecção de problemas de usabilidade por meio de uma avaliação permite diagnosticar, em determinados contextos de operação de um produto, quais objetivos foram atingidos. Então, para realizar a avaliação de um sistema interativo, pode-se empregar várias técnicas que podem ser classificadas dependendo aí da estratégia utilizada. As técnicas são as analíticas, experimentais, né, e de pesquisa de opinião, trazendo aqui o conceito das técnicas analíticas. São realizadas por especialistas em desenvolvimento de interface através de revisões de protótipos ou do produto final, buscando aí avaliar a qualidade da interação proporcionada pela interface. As técnicas empíricas, né, ou experimentais, né, objetivam detectar problemas de usabilidade por meio da observação do usuário, né, que está interagindo com os protótipos ou a interface finalizada, através de experimentos controlados. As técnicas de pesquisa de opinião, já elas buscam avaliar a satisfação do usuário através de técnicas de questionários ou entrevistas, né, com o objetivo de se antecipar a reação do usuário com relação ao produto. Porém, é interessante observar que não só os problemas podem ser interessantes e merecem ser registrados nas avaliações de usabilidade, mas também
os mesmos são aspectos positivos da interface. Isso porque eles contribuem para a autoestima da equipe e porque uma boa solução deve ser lembrada para ser utilizada em outros locais ou situações em que se aplique a mesma. Vamos conhecer aqui as técnicas analíticas, né? As técnicas analíticas, em geral, são realizadas por projetistas ou especialistas em usabilidade, né? Podendo até dispensar a participação de usuário. As técnicas analíticas mais conhecidas são as avaliações heurísticas e as inspeções através de listas de conferências. Se tratando de heurísticas, a avaliação heurística é realizada considerando-se um conjunto de regras ou diretrizes que são observadas para identificar possíveis problemas na interação humano-computador, que provavelmente os usuários encontrarão. Esse tipo de avaliação é baseado no conhecimento e na experiência de avaliadores especialistas no assunto, que fazem, né, eles analisam a interface de um determinado sistema e fazem um levantamento dos possíveis problemas e sugerem aí as soluções. Né? Posteriormente, os resultados da avaliação de cada avaliador são organizados em um único relatório, onde os resultados iguais ou similares são agrupados e depois categorizados em função da gravidade do problema. Segundo Nielsen, né, 3 a 5 avaliadores são suficientes para identificar a maior parte dos problemas. É importante ressaltar que a primeira etapa de análise deve ser efetuada individualmente, né, por cada avaliador para evitar aí que um influencie o outro. A segunda etapa, onde os envolvidos se reúnem, serve para analisar e priorizar os problemas encontrados. Então, ela deve ser um trabalho em equipe. Uma das avaliações heurísticas mais utilizadas é a proposta por Nielsen, que determina aí 10 parâmetros para garantir uma boa usabilidade. Então, vamos conhecer aqui as 10 heurísticas de Nielsen. A primeira é o feedback, né, que vai ser a resposta do sistema informando o que está acontecendo em tempo real para o usuário. Um exemplo é quando estamos assistindo uma lista do YouTube, como esse próprio vídeo aqui, vai fazer parte de uma lista, é exibido na interface qual o vídeo estamos assistindo, qual é o próximo vídeo e quais são os vídeos que já assistimos. Então, o segundo é falar a linguagem do usuário, né? Em relação ao mundo real, podemos considerar vários elementos como sons, imagens, textos que usuários utilizam para se comunicar. Implementamos esta heurística quando utilizamos, por exemplo, gráficos, ícones e cores para passar uma ideia de metamensagem ao usuário. É comum implementarmos elementos como comportamentos similares a objetos do mundo real para simular uma usabilidade equivalente, né? Então, as saídas claramente demarcadas, ou seja, o sistema a qualquer momento aborta uma tarefa ou desfaz uma operação e retorna ao estado anterior. A número 4, que vai tratar da consistência e padrões. Então, fala a mesma língua o tempo todo e nunca identifica uma mensagem, ação com ícones ou palavras diferentes. Então, trate as coisas com similaridade, da mesma maneira, facilitando a identificação também para o usuário. Temos o quinto, que é a prevenção de erros, né? Na tradução livre da palavra do próprio Nielsen, ainda melhor que uma boa mensagem de erro é um design cuidadoso que possa prevenir esses erros. Né? Por exemplo, ações definitivas, né? Como delações ou solicitações podem vir acompanhadas de um checkbox ou uma mensagem de confirmação. O sexto é o reconhecimento ao invés de memorização, que vai tratar de evitar a utilização da memória do usuário, né? o tempo inteiro. Então, fazendo com que cada ação precise ser revisada mentalmente antes de ser executada. Então, o design deve permitir que a interface ofereça ajuda contextual e informações capazes de orientar as ações do usuário, ou seja, que o sistema faça bom uso de metamensagens, né, mensagens que o design da interface possa passar para o usuário para facilitar
o seu uso, que ele não precise estar sempre recorrendo à sua memória. Sétima dica, né, das 10 heurísticas de Nielsen, né, a flexibilidade e eficiência do uso. Então, o sistema precisa ser fácil para usuários leigos, mas flexível bastante para se tornar ágil a usuários avançados. Então, essa flexibilidade pode ser conseguida com a permissão de teclas de atalhos. Por exemplo, no caso de websites, o uso de máscaras e navegações como o Tab em formulários são outros exemplos. Ponto 8, né, a estética e design minimalista. Então, evite que os textos e o design falem mais do que o usuário necessita saber. O que quero dizer com isso? Né? Os diálogos do sistema precisam ser simples, diretos e naturais. E só devem estar presentes nos momentos em que são realmente necessários. O nono, né, ajude os usuários a reconhecerem. Então, devemos usar os usuários, né, reconhecer e diagnosticarem os erros do sistema, né? Então, como é que pode ser feito isso? Então, as mensagens de erro do sistema devem possuir uma redação simples e clara, que não dê a intimidar o usuário com o erro, mas indique uma saída construtiva ou uma possível solução para aquele problema que foi exibido. E a 10ª heurística aí, que é a ajuda e documentação. O ideal é que não haja a necessidade de ter uma documentação em consequência de seu projeto ter sido pensado para ser o mais intuitivo possível. Mesmo assim, caso haja necessidade, faça com que este documento fique facilmente acessível e de leitura eficiente, e rápida e agradável para o usuário. Essas heurísticas que foram citadas, né, nos ajudam a pensar como os usuários utilizam as interfaces, prevenindo aí possíveis erros. Claro que essas heurísticas podem ser modificadas ou até se utilizar de outras metodologias, mas quando bem executadas, o ganho em termos de usabilidade e produtividade irão melhorar substancialmente, né, no uso do sistema por parte de seus usuários, aumentando aí a satisfação e o engajamento. Chegamos aqui à avaliação empírica. As técnicas experimentais, também chamadas de avaliações empíricas, contam com a participação direta dos usuários, né, utilizando-se de situações simuladas, ou seja, são basicamente os testes com usuários através do monitoramento de sessões de uso do produto ou protótipo em consideração. Os testes de usabilidade com a participação dos usuários são considerados as formas mais confiáveis de avaliação e geralmente as mais indicadas. Isso por ser muito difícil modelar ou prever o comportamento do ser humano na utilização de um produto como um software. Dada a dificuldade de se prever o comportamento do ser humano, devido à sua enorme complexidade, a solução mais confiável para se validar a qualidade de uma interface, em termos de usabilidade, envolvendo a experimentação e a observação do usuário, realmente será utilizando o produto ou um protótipo do produto. Sendo assim, os testes empíricos, eles avaliam a interface de um determinado produto por meio da simulação de uso do produto com participantes que sejam representantes da população, né, dessas pessoas, dos usuários que utilizam esse sistema. Então, para a composição dos cenários de realização dos testes, são elaborados roteiros cujo conteúdo é baseado no perfil dos usuários e nas suas tarefas típicas, que serão executadas durante uma sessão de teste. Então, essas tarefas geralmente são aquelas já definidas na especificação de requisitos de usabilidade. Então, na técnica de avaliação empírica, os representantes de usuários devem executar as tarefas que constam nos scripts em sessões que são gravadas e acompanhadas por avaliadores, né, no papel aí de monitores. E esses monitores, né, são especialistas em usabilidade e avaliação. Então, eles têm a responsabilidade de conduzir a sessão de avaliação e coleta de dados quantitativos e qualitativos, que são posteriormente submetidos à análise visando a identificação de problemas e indicação de soluções para os mesmos problemas.
Outro ponto importante é relativo às condições de aplicação dos testes, né? Esses testes não são situações reais de uso do sistema e, por mais transparentes que possam parecer, podem causar constrangimentos aos usuários. Desta forma, é fundamental esclarecer que o alvo dos testes é o produto e não o usuário participante, né? Aquela pessoa que está fazendo parte daquele teste, daquela entrevista. Além disso, é dever do monitor que conduz os testes manter um ambiente confortável para que os participantes ajam com mais naturalidade possível, né? Então, chegamos aqui ao fim da nossa última aula. Desejo a todos bons estudos, forte abraço e nos vemos nas próximas disciplinas. Até mais, pessoal!